Olá, eu sou Márcio do Grupo Márcio Santos Recursos Humanos. O objetivo desse canal é trazer informações para você sobre o mercado de trabalho, sobre modalidades de contratação, sobre legislação trabalhista, sobre emprego e outros assuntos. Hoje eu recebo aqui o meu amigo Caio Duarte, do escritório Duarte Girardi, Advogados Associados. O Caio é advogado, especializado em direito do trabalho, com ampla vivência em diversas empresas e principalmente no segmento de trabalho temporário e de terceirização de serviço. Caio, agradeço aqui a sua presença e hoje nós vamos falar sobre o tema terceirização de serviços, principalmente com a atualização que houve após a reforma trabalhista de 2017. Bom, Caio, o que é terceirização? O que é possível terceirizar? O antes e o depois. O antes da reforma, porque a lei da terceirização ela já tratava de alguns segmentos e agora ampliou-se a possibilidade de se terceirizar serviço. Então, o que é terceirização? O que se pode terceirizar? Vamos lá. Antes de mais nada, agradeço a oportunidade de estar aqui tratando desse tema tão interessante, Mas quando a gente fala em terceirização, a empresa contratante dos serviços, ela vai terceirizar, ou seja, vai transferir para uma outra empresa uma determinada atividade. Isso pode ser na prestação do serviço, pode ser na área fabril, ou seja, vai transferir alguma parte das suas atividades para uma empresa especializada. Quando a gente fala em terceirização, eu gosto de usar o tema especialização. Ela vai contratar uma empresa especializada naquela atividade. Perfeito. Para realizar a atividade. Com relação ao cenário atual, o que era e o que é. Antes da reforma trabalhista, nós tínhamos apenas leis esparsas, por exemplo, a lei que regulamenta o segmento dos vigilantes, tínhamos a possibilidade de terceirização de atividades acessórias, por exemplo, a limpeza e conservação. Isso era visto com bons olhos pelo judiciário, era permitido, havia o enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho que regulamentava a matéria, mas não havia uma lei específica. Em março de 2017 entrou em vigência a Lei 13.429, que alterou a Lei 6.019, que é de 74, regulamentando a terceirização de serviços. A Lei 6.019 ela tratava apenas de trabalho temporário e a partir da entrada em vigência da 13.429, que é anterior à reforma trabalhista, ela passou a regulamentar a terceirização. Perfeito. Então nós temos hoje regras bem claras, o que pode e o que não pode ser terceirizado. O que pode ser terceirizado? Pelo entendimento atual, pode-se terceirizar toda a atividade, inclusive a atividade principal da empresa contratante. Antigamente não era possível. Atividade fim, atividade principal. Perfeito. E quando a gente fala em atividade fim ou atividade acessória, nós ficávamos ali no risco, numa insegurança jurídica, porque dependíamos da interpretação dos auditores fiscais do antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia. Havia uma subjetividade na interpretação. Eu, contratante, entendia que aquela atividade era uma atividade acessória, por exemplo, os empacotadores no mercado, no supermercado, um hipermercado. Isso é uma atividade acessória ou uma atividade principal? Havia decisões que entendiam que era a atividade principal do supermercado. Existia uma insegurança jurídica? Era uma insegurança jurídica, subjetividade. Com a mudança, com a entrada em vigência da Lei 13.429, acabou essa dúvida, E inclusive houve uma recente decisão no Supremo, onde se reconheceu a inconstitucionalidade de parte desse enunciado 331 que eu referi anteriormente, onde se aceita agora a terceirização, inclusive na atividade principal. Perfeito. Mas é bom a gente frisar aqui, quando a gente fala em terceirização de atividade principal, você não vai pegar, por exemplo, numa agência bancária, numa instituição financeira, vou terceirizar o gerente. Não, você não vai terceirizar a mão de obra, a pessoa. Isso é uma intermediação de mão de obra que a legislação proíbe. Eu quero terceirizar a atividade principal de uma instituição financeira,
eu tenho que terceirizar a gestão financeira do banco. Contratando uma empresa especializada que tenha know-how. Especializada na gestão financeira, ou seja, não é a mão de obra de um gerente. Não, eu tenho que contratar toda uma equipe que vai fazer a gestão financeira, ou seja, a atividade preponderante do agente financeiro que foi terceirizado. Então, como era o caso da limpeza, quero terceirizar a limpeza, eu contrato uma empresa especializada em limpeza. Quero contratar ou terceirizar o serviço de portaria, o serviço de vigilância, eu contrato uma empresa especializada. Na pintura, como você comentou há pouco, ou seja, quero terceirizar na minha cadeia produtiva a minha pintura. Então, eu vou contratar uma empresa especializada em pintura, com know-how em pintura. Perfeito. E eu não posso fazer, eu como empresa contratante, eu não posso fazer a supervisão, controle e gestão, isso não. Perfeito. Pegando até o exemplo aí da pintura numa linha de produção, vamos supor uma montadora de veículos que resolve terceirizar um segmento, como você mencionou, a linha de pintura. Eu vou terceirizar a gestão, vou contratar um pintor terceirizado? Não, isso tem que ficar claro. Você tem que terceirizar a atividade como um todo, ou seja, o pintor com os equipamentos necessários, né? A pistola de pintura, os equipamentos de proteção, os treinamentos que ele vai precisar, a cabine de pintura. O correto é terceirizar a atividade. Você segmentou a sua linha de produção, a linha de pintura é de responsabilidade da empresa que terceirizou a atividade. Então, é uma especialização. Não vamos terceirizar o pintor, a mão de obra apenas. Não é só a atividade completa. Isso a gente tem que deixar claro, essa distinção. A legislação regulamenta e possibilita a terceirização de todas as atividades, mas é atividade como um todo. Ou seja, o que caracteriza a terceirização, em primeiro lugar, é contratar uma empresa especializada naquela determinada atividade e supervisão, gestão e controle, treinamento, fornecimento de materiais e equipamentos por parte dessa empresa. Perfeito, né? Reforçando, né? Sempre bom a gente repisar isso e reforçar que a legislação atual permite sim a terceirização, mas não estamos falando em terceirização indistintamente. A gestão da mão de obra, se você terceirizou, a gestão daquela atividade passa a ser realizada pela empresa prestadora de serviços. Então, se eu terceirizei o serviço de recepção na minha empresa, o serviço de limpeza, o serviço de vigilância, a gestão... recrutamento e seleção, que é um dos nossos serviços. Né, o RH da empresa... Toda a gestão daquele setor, daquela atividade, será realizada pelos prepostos da empresa prestadora. Perfeito. Eu, como contratante, eu posso sim fiscalizar, solicitar comprovantes de pagamento de salário, cumprimentos... cronograma de trabalho, atividades... Isso, mas a forma em que, como essa atividade será realizada, será gerenciada, será gerida pela empresa prestadora e não pela minha empresa, porque senão caracteriza subordinação. E ele passa a ser funcionário, é anulado esse contrato firmado com a empresa prestadora e o funcionário passa a ser parte da minha empresa, né? Reconhece-se o vínculo com a empresa contratante. Perfeito. Existe um período de quarentena específico para terceirizar, correto? Inclusive um bloqueio, ou seja, se eu tenho aqui o fulano, vamos exemplificar, o Joãozinho, que cuida da minha folha de pagamento. E eu quero terceirizar esse serviço com o próprio Joãozinho. Perfeito. Ou seja, ele vai abrir uma empresa e ele vai prestar serviço para mim. Eu posso? A legislação atual, né, e uma boa pergunta, ela permite que você terceirize, como já dissemos, qualquer atividade. Então, se hoje eu tenho o Joãozinho, que é especialista no processamento de folha, né, um profissional de RH, e eu quero encerrar o contrato dele como funcionário e contratá-lo como uma pessoa jurídica ou como um terceiro. A legislação até permite que eu terceirize a atividade, mas se eu demitir um funcionário e pretendo contratá-lo como terceiro, eu tenho que respeitar um período mínimo de 18 meses entre a demissão desse funcionário e a recontratação como prestador de serviço.
seja, e até bom frisar isso, né, a legislação ela fixa esse limite mínimo de 18 meses, seja para ele ser contratado como funcionário terceirizado ou como sócio. Não, eu não vou contratá-lo como funcionário de uma empresa terceirizadora. Eu vou contratá-lo como pessoa jurídica, né? A pejotização que a gente menciona. Também, se ele constituir uma empresa, ele só vai poder prestar serviço para o antigo empregador, respeitado o intervalo mínimo de 18 meses, que é justamente para evitar o risco da empresa, com a entrada em vigência da lei, imediatamente transferir para uma empresa terceirizada a gestão da sua atividade. Visando redução de custo, ganhos financeiros. Voltando aí até a destacar, né? Quando a gente fala aqui em terceirização, muitas pessoas falam, terceirização é precarização. Não, a lei 13.429, que alterou a lei 6.019, ela possibilita inclusive que a empresa contratante da mão de obra e a empresa prestadora determinem um pagamento de um salário para essa mão de obra terceirizada equivalente às bases salariais da empresa contratante. Ou seja, aquele funcionário terceirizado, ele pode ter praticamente as mesmas vantagens salariais de um funcionário efetivo interno da empresa contratante. A lei permite isso. Além do mais, o terceiro ele vai ter todos os direitos previstos na CLT. Férias, 13º, FGTS, né, a proteção previdenciária, porque ele é um segurado obrigatório da Previdência. Então, assim, terceirizar não é precarizar, terceirizar é especializar. Eu gosto sempre de utilizar. Terceirização é especialização, não precarização. Perfeito. Quais as vantagens, para a gente finalizar aqui, em terceirizar serviços e não mão de obra? Perfeito. Como eu disse anteriormente, até pegando um gancho, né? Quando você terceiriza, você especializa, você busca o quê? Uma empresa especializada naquela atividade. Se eu vou terceirizar os serviços de limpeza na minha empresa, né, eu vou tirar aquela atividade do meu foco e vou transferir para uma empresa especializada. Essa empresa especializada vai me fornecer não só a mão de obra, mas os equipamentos necessários, os produtos. Por quê? Porque eles, como especialistas, eles podem recomendar qual o melhor produto, qual a melhor forma de realizar a atividade de limpeza. Melhor equipamento. Exatamente. Então, quando você terceiriza, você especializa. Às vezes, você tem um funcionário responsável pela empresa que cumpre uma jornada semanal de 44 horas, né, e ainda assim não te atende de forma satisfatória. Você terceirizou, especializou, contratou uma empresa especialista. Às vezes, eles com uma demanda de 2 horas por dia, eles conseguem resolver esse problema de forma mais eficaz, mais satisfatória, em um período menor. Por quê? Porque você especializou. Então, quando você especializa, você trabalha com uma otimização daquela atividade. Então, tem as vantagens da especialização. Não vamos falar em custo, porque talvez, ao terceirizar uma atividade, ao invés de reduzir valores, você vai ter um gasto até maior. Por quê? Você vai pagar os salários, os encargos são os mesmos de um funcionário interno. E ainda vai ter o custo da empresa de prestação de serviço. Então, não vamos que você vai mensurar em ganho. Exato. Você ganho de atendimento, serviço, qualificação. Se dedicar à sua atividade principal. Vai focar, né, os seus esforços à sua atividade. E deixar aquela atividade para uma empresa especializada. Ainda que a atividade principal, a lei também permite terceirizar. Perfeito. Mas tem que ter os seus devidos cuidados. Bem, pessoal, esse é um tema bastante amplo, né? Nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre isso, né, Caio? Bastante tempo. Mas nós nos colocamos à disposição de você. O Grupo Márcio Santos também é especializado em terceirização e cumpre rigorosamente esses requisitos, não só de idoneidade, carteira de clientes, mas de conhecimento técnico e de gestão, ok? Bom, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e caso você queira saber mais ou tenha mais dúvidas, por favor, entre em contato conosco, que nós teremos o maior prazer em atender a sua empresa. Caio, muito obrigado e que possamos voltar aqui a esse canal com outros temas ou dando inclusive continuidade
nesse tema tão importante. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição para novos encontros. Perfeito. Pessoal, um abraço e até a próxima.